Salve, salve mulheres do planeta, são 10 horas em ponto e hoje o Planeta Mulher chega com tudo, chega cheio de energia, de alegria e de informação. Sejam todos muito bem-vindos, venham pra cá e convide toda a gente pra ouvir, porque a nossa conversa de hoje promete muito pra você que é o melhor ouvinte do mundo aqui na Rádio Clube de Angra, seja de onde você estiver, acorda Brasil, toda a gente que está aí no Brasil, que vem estar aqui conosco no Planeta Mulher, chega sempre atrasado, portanto, apareçam já agora, porque a minha entrevistada está aqui na rádio e tem um sorriso, vocês não podem imaginar. Façam um favor todos de ouvir e depois do programa ia correr para as redes sociais para ver, porque o tema de hoje realmente é um daqueles temas mais importantes do ano. É um tema que é transversal a todas as mulheres, basicamente desde criança até quando a gente morre. E a minha entrevistada é daquelas que tem muita experiência e um carisma acima de tudo. Eu tenho comigo aqui a doutora Joana Rego, que é ginecologista, e nós vamos falar o quê? Sobre a saúde da mulher. facebook.com/Planeta Mulher, passa lá na nossa página, porque tem tudo lá, tem os bastidores, tem a foto da Joana, e você também pode fazer perguntas pra gente, trazer aqui ainda em direto. Joana, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, bom dia. Bom dia, Joana. Todas as vezes que eu te entrevisto, é sempre um sucesso, é sempre um gosto e, sobretudo, é sempre muito enriquecedora as informações que você traz. O mundo é feito, pelo menos 50%, de mulheres. É verdade, poderosas. Poderosas. E a Joana trabalha precisamente na base principal do que é a mulher. Porque uma mulher sem saúde, nenhum ser humano, mas uma mulher também sem saúde, não vai muito longe. Certo, é verdade. Não é? Joana, vamos falar um pouco sobre o seu percurso. É um percurso incrível, embora você seja extremamente nova. Sim, sou nova, tenho 41 anos, a caminho dos 42 e realmente o meu sonho foi sempre seguir o rumo familiar de tirar a ginecologia e a obstetrícia e ajudar os outros. Os meus avós realmente eram grandes influenciadores e motivadores do bem, e isso para nós, família, é um exemplo que sempre gostamos de seguir. Daí a minha ideia e a minha vontade imensa de seguir esta profissão. Isso diz muito sobre a Joana e diz muito também sobre essa profissão. As mulheres, se não se sentem confiantes e confortáveis com uma determinada profissional, é muito difícil manter a saúde e ter vontade de voltar também no médico. E a Joana traz aqui também, da forma que eu comecei o programa, esse carisma. Eu gosto muito de perguntar às pessoas durante a semana, quando eu anuncio, não é, quem eu vou entrevistar, e toda a gente, Joana, falava, essa é demais. O que é ser ginecologista para a Joana? Primeiro, fico muito grata pelas palavras das pessoas, porque eu acho que as características mais importantes num médico é realmente ser competente, juntar a isso a simpatia e o profissionalismo, de forma a que eu tente ganhe confiança e consiga desabafar não só dos problemas ginecológicos, mas também da sua vida em geral, porque ser médico é um todo, não é só falar sobre a área ginecológica, não é? E acho que a pessoa se sentir à vontade e se sentir esse conforto e essa intimidade connosco, para nós e para mim é uma mais-valia e já é um ganho muito grande, mais do que exercer em si a própria profissão, que é difícil, porque cada caso é um caso. Quando se ganha e adquire esta confiança, acho que se torna tudo mais fácil. É verdade. Até porque na maior parte, infelizmente, mas a maior parte das vezes, as pessoas que vão procurar um médico já estão um pouco vulneráveis ou já estão a sentir alguma coisa, já estão com medo de alguma coisa. Aí nós começamos verdadeiramente a nossa entrevista. A importância da profilaxia, a importância do controlo antes que apareça uma doença. Nós já sabemos, os dados mostram que as doenças do sistema reprodutor da mulher ainda é uma das que mais matam as mulheres. Estão dentro das 10 principais. Vamos falar sobre a importância, Joana, desse cuidado, desse autoanálise?
Com certeza. Em primeiro lugar, o sistema português e europeu está muito bem implementado porque tem o rastreio sobretudo do colo do útero, o rastreio da mama, que é gratuito e aberto a toda a população, e o rastreio do colo do útero permite identificar não só as lesões de muito baixo grau, e a partir daí nós conseguimos tratar de forma atempada tudo o que sejam pequenas lesões, de forma a que não haja evolução, e portanto isso exige uma vigilância e um seguimento rotineiros. Depois, quando são detectadas algumas lesões, podemos tratá-las, e toda essa prevenção primária e secundária pode ser feita na grande maioria das mulheres, desde que elas adiram realmente aos rastreios. E o mesmo se aplica à mama. A mama, com a execução das mamografias a partir dos 45 anos, quando não há antecedentes familiares ou outras situações que exijam iniciar mais cedo, o rastreio da mama também identifica as lesões já em fases muito precoces. Eu costumo dizer às utentes que tudo o que é da ginecologia tem tratamento, exceto o ovário, que por vezes é um pouco agressivo. E para isso é necessário fazer uma ecografia, portanto, ginecológica, e recomendo sempre que haja uma vigilância anual nos casos normais, digamos assim, ou que não haja nenhuma patologia associada. Pelo menos uma vez por ano é essencial que as senhoras sejam vistas. Engraçado, se calhar esse é um mito, porque as mulheres geralmente têm muito medo do cancro de mama, não? Sim, têm medo do cancro de mama, porque para além de terem sempre alguém conhecido, porque isto é uma ilha e não só, e há sempre casos de amigos ou de familiares, e quando há este potencial genético forte, acho que devem e têm que se preocupar. O cancro da mama é dos mais prevalentes, portanto, na mulher, não é? E o do colo do útero é dos que existem mais, e realmente cada vez mais as senhoras têm cancros mais cedo, e também tem a ver com os fatores de risco, portanto, que tem a ver, por exemplo, com a idade da primeira menstruação, com o número de filhos, com a ausência ou a toma de contraceptivos hormonais. O tabaco é aqui um fator muito importante de agravamento, a falta de exercício, ou seja, a obesidade, o excesso de peso, tudo isso são fatores promotores. De resto, como na grande maioria das patologias oncológicas, ter uma vida saudável é promotor não só da saúde mental, que hoje em dia está muito em voga, e é fundamental, porque o nosso corpo e a mente estão sempre ligados. Tanto é que as pessoas que são positivas e que exercem energia extremamente forte sobre o seu corpo, isso manifesta-se hormonalmente. As pessoas mais estressadas têm o cortisol sempre em níveis altíssimos, e só por si desenvolvem diabetes, hipertensão. O stress é terrível para todas as artérias e etc. Portanto, a vida saudável e as boas energias são fundamentais, e hoje em dia a gente quase que queria pagar por elas. É muito revelador isso que a Joana está a falar aqui, porque toda a gente sabe, mas não é de todo algo fácil de implementar no nosso dia a dia, não é? Correto, é verdade. Não é nada fácil, e a gente tem trazido sempre isso aqui, muitas vezes somos repetitivos, sobretudo para a mulher, porque andamos sempre... Primeiro temos que ser proativas, não há outra forma. E depois temos que conjugar aqui a vida profissional e a vida... Existe alguma fórmula, Joana, da gente parar e olhar para o nosso corpo sendo mulher? E é difícil, eu sei que sim. Excelente pergunta. Acima de tudo, nós queremos fazer tudo bem e ao mesmo tempo. Queremos ser super mega profissionais, as melhores naquilo que fazemos. Queremos ser as melhores mães do mundo e dar tudo aos nossos filhos. Queremos ter a simpatia de poder corresponder ao que os outros nos pedem, seguir as hierarquias, mas eu penso que nós temos que tirar tempo para nós. Eu falo isto, mas contra a gente mesmo, falo, né? Porque eu não consigo acordar às 6 da manhã e ir fazer exercício, que era o que eu devia fazer, mas há muita gente que já o consegue. É muito importante, nós só olhamos para nós quando algo está mal. Ou quando já estamos em exaustão plena, ou quando o nosso corpo manifesta essa situação através de reações temperamentais, de impulsividade, que nós nem nos apercebemos, porque somos assim, ou porque não somos assim, ou porque o nosso corpo manifesta já cansaço, e quando eu digo isto, penso que é transversal a toda a sociedade.
temos que fazer organizadas e pensar no nosso dia como um dia em que nós somos pessoas e temos que olhar para dentro, para a nossa saúde, mas também para o nosso bem-estar emocional, porque se nós não o fizermos, lá está, com filhos, com a nossa vida da rotina, e nós aqui nem temos trânsito, portanto até conseguimos ir olhando para o mar e isso tranquiliza, mas as belezas do dia-a-dia acabam por se dissipar no fundo, porque a nossa cabeça está a um ritmo alucinante. E portanto, pelo menos isto acontece comigo. Eu penso que é igual em todas as senhoras. Toda gente que passa aqui pensa a mesma coisa. Eu acostumei com a paisagem. E esse, por exemplo, é um exercício que eu tento fazer todos os dias. Não acostumar com as maravilhas da Ilha Terceira. Parar um pouco e olhar. Às vezes são segundos. É verdade. Mas a busca é essa. Antes da entrevista, doutora Joana, nós estávamos falando sobre o trabalho que você tem e tudo que você trouxe de família. E a gente fala aqui sobre o olhar para você como mulher. Nós sabemos também que na ilha nós não temos imensos ginecologistas e algo que me deixou muito feliz foi saber que você está mais pertinho da gente aqui em Angra do Heroísmo. Quando eu soube, eu fiquei mesmo feliz e tenho certeza que não estou a falar só por mim, estou a falar por muitas mulheres. Vamos falar um pouco sobre essa nova fase da vida da Joana, mais pertinho da gente aqui em Angra? Com certeza. Nós, eu e os meus irmãos, nós abrimos a chamada Clínica Manus, com U, porquê? Porque vem do latim e tem duplo significado. Significa irmãos e significa mãos. Todos os três trabalhamos com as mãos, não é? Sim. A minha irmã é fisioterapeuta e somos irmãos, felizmente somos unidos e temos este sonho de criar e dar seguimento ao patriarca, digamos assim, da família, que é o nosso avô Ramiro, que portanto já tinha lá o seu consultório com a minha avó, que era pediatra, ainda está viva, com 100 anos. Com 100 anos. Ou seja, vocês estão... Mas é no mesmo prédio? É exatamente o mesmo prédio. O prédio já tem mais de 200 anos. Na parte de baixo era um consultório do qual, portanto, a minha mãe também é ginecologista e trabalhava lá. Agora foi tudo reformulado, mais moderno, mais mantendo a essência familiar, porque, por exemplo, as secretárias são as mesmas de há 100 anos e foram restauradas e dão... Não é possível! Tenho que ir lá visitar-nos. Tenho que ir lá visitar. E então este projeto familiar, para além de trazer muito à mulher, e não só, porque resolvemos fazer uma clínica mais direcionada para a mulher e para a criança, com diversas especialidades. Todas as pessoas que nós convidamos para trabalhar connosco têm sempre uma pós-graduação e uma formação na área da mulher e da criança, desde a nutricionista, à terapeuta da fala, à psicóloga, à dermatologista, endocrinologista. Portanto, todas as especialidades que nós oferecemos tem, mesmo na parte da uroginecologia, que também vamos fazer agora uma nova parceria, está direcionada para a mulher e para a criança, porque achávamos que fazia falta aqui na ilha algo em que as pessoas pudessem sentir que eu tenho um problema com o meu filho, eu posso me dirigir aqui. Ou eu, como mulher, tenho a minha mãe que tem um problema, posso me dirigir aqui. Temos fisioterapia, temos máquinas também bastante atualizadas e recentes, e isso gostaríamos de dar uma oferta diversificada e nova e sobretudo competente, e que as pessoas se sintam também amistosamente em casa, porque mais do que ir a uma clínica privada, as pessoas têm que ter o conforto e sentir-se bem no espaço onde nós criamos. E eu aqui, enquanto a Joana falava, me vinha uma série de questões e a principal para uma mulher que tem sempre 1000 coisas para fazer, a Joana falou muito e disse muito bem que quer fazer tudo ao mesmo tempo e quer fazer bem, é um lugar que a gente pode levar um filho, um marido, toda a gente e é meio que facilitar também a vida da mulher. Claro que sim, e do casal, com certeza, da própria família, porque apesar de não... Temos urologia, temos a radiologia, que permite fazer ecografias também aos homens, tudo o que seja questões de estudo de infertilidade, também podemos oferecer algumas coisas. Há uma série de situações em que as pessoas normalmente não conhecem e que depois podem pesquisar sobre isso. Aulas de preparação para o parto, todo um seguimento pós-parto de reabilitação do períneo, porque as pessoas
por vezes descuram um pouco o pós-parto e começam com incontinências, etc. E isso pode ser, para além de ser prevenido, pode ser também tratado e melhorado de forma a que regrida na totalidade. Joana, é impossível você sair dessa entrevista sem falar, e você falou muito pouquinho, mas eu quero aprofundar um pouco mais sobre a sua avó, que vai fazer 100 anos e ainda está viva. E era médica, não é isso? A minha avó pediatra fez 100 anos no dia 3 de março deste ano. Já fez 100 anos. Meu Deus do céu. É uma mulher incrível, cheia de força, pediatra, foi diretora de serviço. Ou seja, espera, só para eu entender, a Joana foi cuidada pela avó e a própria pediatra sua era a sua avó. O que não sei se é muito bom. Por vezes nós ficamos um bocadinho toldados no nosso cérebro quando tratamos familiares. Isso nem sequer é eticamente. É verdade. Mas antigamente fazia-se muito isso. E eles deram-me um ensinamento muito grande, que foi o seu lado humano. Eram pessoas incríveis, faziam domicílios, que é uma coisa que agora está em desuso e que já ninguém vai à casa de tratar alguém. E o que eu acho que é uma perda grande, porque agora fala-se mais no enfermeiro e no cuidador, e só quem passa por isso é que sabe o sofrimento e o desgaste que isto tem. Ser cuidador de alguém que exige a tempo inteiro, portanto, permita-nos estar ali a tempo inteiro a fazer tudo o que a pessoa precisa, não é? Não só de cuidados, mas também de acompanhamento e de... Como é que a sua avó chama? Fernanda Lima, Maria Fernanda Conceiro Lima. Maria Fernanda, olha, um beijo pra você. E é importante a gente referir essas pessoas, porque são precisamente as pessoas que inspiram outras. Hoje é mais natural as mulheres todas estarem numa universidade e fazer medicina, mas há 70 anos atrás, se calhar não. 70, 80 anos atrás, não é? E essa mulher foi sempre aqui na Ilha Terceira? A minha avó nasceu no Lubito, em Angola, e depois foi afastada, digamos assim, da família para ir para Coimbra estudar. Lá conheceu o meu avô Ramiro, tiveram um percurso juntos, cresceram juntos, terminaram o curso juntos, formaram-se e depois também foram muito empreendedores, porque tiveram a Residencial Cruzeiro e o meu avô era no fundo um visionário, como eu digo, e com a força da minha avó, que era muito enérgica, do lado de Lima, digamos assim, conseguiram criar juntos não só uma raiz muito forte familiar, como um património grande. Tanto é que as pessoas... O meu avô foi diretor também do Hospital de Angra e criou a unidade de cuidados intensivos. Fez muito por este hospital e penso que não há ninguém que não o conheça. E para nós é uma referência muito grande. O lado humano dele realmente era uma pessoa incrível. Já está explicado porque que a Joana é a Joana. Tem muito que se diga, porque nós trazemos muito, assim como na genética, também a parte espiritual e psicológica e psíquica. A gente traz muito da nossa família, né? É quase impossível. Aliás, vocês também têm psicólogo lá na clínica, e a nossa Cristina Mira Santos vem aí essa semana. Ela também é uma profissional brutal, é uma profissional que eu indico a toda a gente e traz-me a sensação de alegria e de conforto também, saber que essa clínica tem todo esse cuidado para um tratamento holístico, para um tratamento de que, ok, nós não vamos ver aqui só suas trompas, nós não vamos ver aqui só o seu útero, não é? Porque nós somos muito mais do que isso, não é? O seu irmão tem qual especialização? O meu irmão é gestor. Ok. Está perfeito aqui no trio amoroso. Meu Deus, isso é perfeito! Exato, está ótimo, porque nessa área eu não entendo absolutamente nada. Se bem que cada vez mais estou entranhada nestes ramos, tem que ir aprendendo. Bom, sua mãe soube mesmo fazer a tríade. São só 3 irmãos? Somos 3, sim. Exato, somos 3. Com diferença de 3 anos entre cada um e fortes e unidos, sempre prontos para novos projetos, novas ajudas, realidades. Penso que vamos em frente. Agora também vamos abrir o alojamento local em breve, que também tem um forte conceito histórico. É exatamente por cima da clínica, na Rua Direita. Sim. Joana, nós estamos no Planeta Mulher e nós sabemos que cada mulher é um pouco da mulher que nos gerou. Agora é que vai ser a pergunta difícil. Agora é que chegou a pergunta difícil. E nós falamos muito aqui no Planeta Mulher sobre as nossas mães. E embora eu já tenha te entrevistado imensas vezes, foi quase sempre de uma forma muito mais técnica. E agora eu quero saber esse lado humano. O que a Joana tem da sua mãe?
Ai! Para além de eu achar que sou muito Os olhos já estão lacrimejando. Pois, para além de eu achar que sou parecida com ela, a minha mãe é uma mulher de força, uma mulher extremamente determinada. Que consegue, leva tudo à sua frente quando põe algo na cabeça, para além de ser uma excelente profissional tecnicamente, penso que é a força dela, a energia, a determinação e a vontade da proatividade de ajudar, porque no fundo nem todos somos iguais. Eu tenho a percepção que realmente consigo ter um lado do meu pai que é um lado talvez mais festivo, mais alegre, mais conversador, mas... Que dança, né? Também, que dança, exatamente. Você gosta de dançar? Adoro, já dancei com ele, já saí nas marchas com o meu pai, estive nas danças de salão também com ele, é maravilhoso. É maravilhoso. Ele dança com os olhos, com o corpo, todo ele é expressivo. Pois é. E a sua mãe? A minha mãe, portanto, não dança. Depois do acidente que ela teve também do helicóptero, na sequência de uma evacuação aérea, deixou de fazer partos e urgência, mas mantém a sua atividade assistencial toda baseada na ecografia, tem imensa experiência e é uma pessoa que é, para além de ser extremamente humana, é forte e dá-nos, para nós é o suporte da nossa família e sim, do nosso lado materno ela é um suporte extremamente... Nós desabafamos tudo com ela, é uma ótima amiga, os conselhos dela são sempre, eu acho que todas as mães acabam por ser um pouquinho assim, mas ela dá-nos uma força e uma versão positiva das coisas, de conseguirmos dar a volta, que muitas vezes quando nós pedimos conselhos as pessoas ou se lamentam connosco ou nos metem a mão na cabecinha e nós andamos em frente, mas ela diz-nos o que tem a dizer e dá-nos a força para seguir. E eu acho que muitas vezes falta isso nas pessoas, não basta desabafarmos com um amigo só para nos ouvir, mas também precisamos de alguém que nos diga as verdades e que nos diga é assim que tu tens que seguir o caminho, assim é que tu vais bem, porque a experiência da vida dela também lhe permitiu agora chegar aqui e dizer consigo dizer isto com segurança, porque já tive as minhas amarguras, como já tive e é difícil depois nós não seguirmos os conselhos dela. Porque é uma pessoa para nós incrível, como todas as mães de cada um, não é? Nem todas. Nem todas. Okay. Pronto, não é razão, o que esses microfones já disseram. Pronto, tem toda a razão, sim. Por isso eu devo te dizer, Joana, que isso é um privilégio, sem dúvida nenhuma. E eu desde muito pequenina ia com ela para o hospital. Não. É verdade, era ela e eram 2 ou 3 ginecologistas e portanto ela estava sempre de chamada ou sempre de presença física e levava-nos, eu andava a correr naqueles corredores. Eu tenho fotos com bebês, eu tinha 6 anos, tinha já bebês ao colo. Que acabaram de nascer. Exato, e as mães já me dizem, sabe que teve com o meu filho ao colo. Meu Deus do que céu. tem um pouco menos que a minha idade. E estas memórias também nos trazem-nos experiências e esta habituação não é que ela alguma vez me tenha dito segue este rumo, não, isto é difícil. Sim. Ela nunca me aconselhou a ter a profissão dela, antes pelo contrário. É como eu com a minha Manu também, eu não queria. Mas penso que segui o rumo certo e acho que tive excelentes influências dos meus avós, da minha mãe, do meu pai e da minha família, sobretudo, e também dos valores dos amigos e de toda a gente que durante a formação esteve presente. Isso reflete, sem dúvida nenhuma, da sua forma de ser como profissional no consultório. Eu sei porque eu conheço você e consulto com você e realmente é até difícil da gente explicar esse cuidado que você tem além da doença, mas sim com a pessoa em si. Nós temos aqui alguns pedidos na página e são coisas mais ou menos... conflituosas. Uau. As mulheres devem ou não fazer reposição hormonal a partir do momento que elas entram na menopausa. Tá aí a pergunta para você. Ok, vamos lá. As mulheres, portanto, quando têm sintomas associados, nomeadamente calores, afrontamentos, dores osteoarticulares, alterações do humor, irritabilidade, depois começam a perder também a memória, diminuição da libido, portanto, do apetite sexual, tudo isso são fatores que poderão levar-nos a dar terapêutico hormonal de substituição. Há um mito muito grande associado e ligado à terapêutico hormonal de substituição e ao câncer da mama.
tudo o que é hormonalmente ativo, ou seja, se a mulher tiver um cancro da mama, obviamente que não vai fazer terapêutica hormonal, mas os estudos dizem que a terapêutica hormonal é extremamente benéfica em todos estes casos, ou seja, o nosso ovário devia trabalhar até aos 100 anos, porque o nosso ovário é que nos dá a energia positiva, a força, a pele brilhante e lisa, o colagênio ativo, o nosso estrogênio é fundamental para o nosso humor, estado de espírito. Se todas as mulheres perceberem, quando entram na menopausa ficam mais depressivas, tendem mais a engordar, a ganhar gordura abdominal, muito mais dificuldade em perder peso, muito menos vontade de ter relações, tudo isso tem a ver com a falta de estrogénios. Quando eu medico as senhoras com a terapêutica hormonal, elas ganham vida novamente. E isso não se pode retirar às senhoras. Obviamente que ninguém vai fazer terapêutica até aos 100 anos, mas já os estudos dizem que 10 anos não há qualquer problema desde que façam a vigilância mamária com ecografia, para ver o ovário também, porque, por exemplo, tomar uma pílula durante muito tempo previne o cancro do ovário e previne também cancro intestinal e do endométrio, que é o interior do útero. E as pessoas não sabem isto. Acham que é antinatura, algumas pessoas acham que tomar a pílula é antinatura, mas não. A pílula não serve apenas como anticontraceptivo, mas serve também, tem imensos benefícios não contraceptivos, como seja, por exemplo, diminuir a dor menstrual, controlar os ciclos, tirar a acne, o excesso de pelos, portanto, a oleosidade, diminui a queda de cabelo, para além de diminuir, por exemplo, estes 3 tipos de cancro de que falei, controla muito melhor sintomas de endometriose, etc, etc. Portanto, nós podemos falar que hoje, atualmente, é mais benéfico que a mulher tenha, que a mulher faça a sua reposição hormonal na menopausa. Estamos falando aqui especificamente na menopausa, não é? Que não é na menopausa, é no climatério. Muito bem. Não é? Climatério, lá está. É aquela fase de transição entre a idade fértil e a menopausa. É aquela fase em que as senhoras têm ciclos muito irregulares, por exemplo, menstruam um mês, passados 4 meses voltam a menstruar, depois têm esse período de ausência, têm os sintomas de forma muito exuberante, com insónias, transpiração noturna, etc. E depois voltam a menstruar dali a 6 meses. Só quando a pessoa está efetivamente 1 ano sem ter a menstruação é que nós consideramos a menopausa. E, portanto, a terapêutica hormonal de substituição tem que deixar de ser um mito, porque as doses de estrogénios são cerca de 1/8 inferiores à pílula normal. E isto é uma informação importante. E nós conseguimos sempre controlar os sintomas com a menor dose possível. Se a senhora estiver bem com uma dose pequenina e conseguir fazer a sua vida de forma equilibrada, estamos bem, porque qual é a necessidade da pessoa estar em sofrimento, até com dores osteoarticulares, se nós temos algo a oferecer? E agora também há um medicamento novo que é maravilhoso, que foram os japoneses que o criaram, que permite melhorar imenso a questão da lubrificação, da libido, do apetite, mesmo sem terapêutica hormonal de substituição. Portanto, é um medicamento recente que melhora imenso a maior parte dos sintomas. 95% das mulheres melhoram estes sintomas. Então, as dores. É correto dizer que é mais importante a gente fazer a reposição hormonal do que continuar com os sintomas da menopausa? Sim, não tem qualquer dúvida em dizer isto. Não tem qualquer dúvida em dizer isto. E também, porque realmente ainda é um mito enorme, né? Sim, e as também previne, a osteoporose, não é? A osteoporose, porque as senhoras, por exemplo, mais magrinhas, não têm aquela gordura periférica que permite prevenir, porque a nossa gordura periférica abdominal liberta estrogénios. Estou cheia de estrogênio. Isso acaba cheia de estrogênio. A grande maioria das senhoras pós-menopausa acumula sempre alguma gordurinha abdominal. E então ela serve para qualquer coisinha. Exato, não é possível. Porque as senhoras mais magrinhas têm muito mais tendência a desenvolver osteoporose. Okay. Já está explicado. Já está explicado. Também não precisava ser tanto, né? Sempre o lado benéfico das questões, sem dúvida. Claro que sim, afinal, isso é um sábado pela manhã e a doutora Joana deixou o seu filhote, deixou a sua família, deixou todo o seu trabalho e veio ter aqui conosco no Planeta Mulher para partilhar essas informações tão ricas. Obrigada por todos que estão conosco, obrigada por participar, obrigada por ouvir. Na nossa página ainda tem mais informações, tem alguns trechinhos da entrevista e a Joana está aqui e esteve muito bem a falar sobre tantas informações
importantes e relevantes para as mulheres, não só dos Açores, de todo lado, porque a semana passada, por exemplo, tivemos imensas pessoas do Canadá que estão imigradas aqui também a ouvir o nosso programa. Doutora Joana, só para a gente terminar, eu gostava que você falasse sobre se você se colocasse no lugar das pacientes, não de médica. Se você hoje tivesse 2, 3 anos sem ir a um ginecologista, porque infelizmente essa ainda é uma realidade, as mulheres acabam esquecendo, deixando, priorizando outras coisas. Por onde você começava? Corre para a clínica! Pronto, é fundamental haver uma prevenção, apostarmos sempre na prevenção. E quando eu dou a notícia de que está tudo bem no fim da consulta e digo, os seus ovários estão espetaculares, ainda funcionam como uma jovem, o seu útero está limpinho, não tem nada que me preocupe, a parte mamária também está excelente, não há palpação de absolutamente nada, tudo o que eu vejo está impecável, pode estar durante um ano tranquila, a não ser que haja algum sintoma ou que surja alguma outra questão, sem vir à ginecologia. E isto também tranquiliza as senhoras, fazer os rastreios e fazer uma vigilância anual, penso que é fundamental para toda a mulher, porque a mulher não é só os órgãos genitais, não é só, também tem todo um lado interior que tem que ser visto, e isso não consegue ser visualizado sem fazer uma ecografia ginecológica, e penso que é importante fazer uma vez por ano essa vigilância. Até porque o nosso sistema reprodutor feminino é interno, né? É diferente, por exemplo, do homem. A gente não vê nada e além de tudo, além da gente não ver fisicamente, a gente também não está atenta, porque o dia a dia é sempre no corre-corre, é preocupado com o filho, é a conduzir, é a fazer. Você acha que quando surgem os sintomas, já pode ser um sinal de que já está mal? É certo dizer isso ou não? Quando eu há pouco dizia que tudo na mulher tem tratamento na área ginecológica, exceto a parte do ovário, que é um pouco mais agressiva, eu referi-me exatamente a isso. O nosso corpo dá sinais de que alguma coisa não está bem, e quando nós sentimos, devemos procurar. E na grande maioria dos casos tem solução. Okay. Na ginecologia tem solução. E portanto, para além desta vigilância anual, se a pessoa sentir que algo está errado no seu corpo, procure o ginecologista ou de acordo com a área em que surjam os sintomas, para verificar o que se passa. E depois, quando há uma tranquilização, porque isto é importante, e eu penso que faço isto também com as senhoras, que é tranquilizar. E não há necessidade da senhora ir mensalmente ao ginecologista, nem de 3 em 3 meses, é uma vez por ano, se tiver tudo bem. Se houver algum motivo, obviamente, que seja necessário maior periodicidade, seja mais pequena, obviamente que isso também terá que ser mais. Eu, entretanto, queria também só fazer uma nota para as pessoas que são promotoras da saúde. Hoje em dia há muita informação, sobretudo na área da gravidez, que é informação que vem dos blogs, que vem do meu caso ou do teu caso. Isto é uma coisa muito complicada que tem surgido, e que nós, agentes promotores da saúde, temos de ter a consciência deliberada e de que estamos a influenciar um casal naquilo que estamos a dizer. É muito importante termos atenção a isto nas mais diversas áreas, mas sobretudo na gravidez, porque há muita informação que não é correta e que está a ser mal passada, e as senhoras, por vezes, por uma questão ou outra, deixam-se levar neste barco, e eu penso que é, por vezes, perigoso. E se calhar pelo medo mesmo, né? Eu já tive alguns problemas e digo aqui mesmo, nos microfones, contra mim mesmo, que eu tive um problema no útero num passado, e fui pra internet e tinha milhares de chás milagrosos. Das Índias do Brasil que tomam aqueles chás. Eu tomei todos os chás. Fui parar em Coimbra fazer uma cirurgia. Portanto, não acreditem em tudo que vocês ouvem. Na verdade, cada vez acredita menos, porque as plataformas todas monetizam, e essas pessoas colocam a monetização muito à frente da sua saúde. Tá com problema? Procura a doutora Joana ou outros profissionais, mas essa eu posso indicar. E sejam felizes, acreditem mesmo que é possível, aos poucos, todos os dias, preocupar um pouco com você, com o mundo e principalmente com as pessoas que estão ao seu redor. Doutora Joana,
Muito obrigada, agradeço o convite, gostei muito de estar aqui com vocês e estarei sempre disponível para qualquer entrevista ou o que precisar da minha parte e agradeço muito, foi um gosto estar aqui. Muito bem. Por mim, essa entrevista vale 1000 likes. Você que sabe, passa lá na nossa página e veja um pouquinho do que nós temos lá. Nós estamos aqui todo sábado para você, com mulheres dos Açores, com histórias como essas, com informações como essas. Muito obrigada. São 10 horas e 35 minutos e você está enganado se você acha que o Planeta Mulher já terminou. Não. Nós ainda temos aqui mais uma entrevistada, uma escritora que está prestes a chegar. Por enquanto, escute um pouquinho de música. Até já. Exatamente, portanto, houve aqueles que tiveram o dito acesso ao American Dream na sua própria terra, sem necessidade de emigrar, portanto, previa-se, se calhar, um emprego na base das lajes. E houve aqueles que o buscaram de alguma forma, como o caso das adoções e mesmo dos casamentos entre comunidades, que acabaram por impulsionar esta busca por esse American Dream. Olha, o que você traz para a sua vida depois de ter escrito esse seu primeiro livro, que faz parte da sua história, mas penso que ele transformou a Tânia de alguma forma? Quanto mais não seja também pelo facto de eu ser mãe adotiva. Portanto, o primeiro livro surge um bocadinho nesta sequência. Quando adotei o meu filho, houve um certo julgamento e penso que nós pais adotivos de alguma forma também sentimos quem adota é porque não consegue uma parentalidade biológica, quem é adotado é porque vem de famílias mais menosprezadas. Portanto, e era preciso perceber o que é que aconteceu na história, porque muitas vezes a história acaba por ser a explicação do presente e com essa explicação projetamos o que é que queremos para o futuro. Era importante fazer este recuo e perceber porque é que havia estas representações face às crianças adotadas e face aos pais adotivos. E realmente olhar para este passado há um maior entendimento. E com este entendimento também acaba por se quebrar julgamentos e acaba por aquela revolta. Eu lembro-me de pensar, eu não sou coitadinha e o meu filho não é coitadinho. Portanto, é uma história que se formou e que vocês escolheram, né? Exatamente, foi uma opção e o perceber este passado, pois realmente houve um certo julgamento de uma comunidade face a crianças que eram facilmente entregues aos norte-americanos. É perceptível que a nossa comunidade de alguma forma menospreze, isto é grave se calhar dizer, menosprezar a adoção, mas que tenha alguma representação menos positiva face ao processo de adoção. E se calhar também quando a gente fala em entregou facilmente, também assim. Se aprofundar nessa situação, se calhar não foi tão facilmente assim. Não terá sido tão facilmente porque para já são processos muito dolorosos e ainda hoje, quando tive a sorte de entrevistar familiares e mesmo adotados, e ainda hoje nota-se perfeitamente que há ali um sentimento, uma dor, um vazio. Fica sempre uma lacuna, né, na família. Eu acredito que grande parte dessas adoções foram sem dúvida um ato de altruísmo, um ato de amor maior dessas mães que, em detrimento do seu amor fraterno, entregam uma criança na busca de um futuro mais próspero para essas crianças. Portanto, temos que recuar a uma época em que não havia assistência social, que não havia apoio, em que o nosso próprio o Salazar dizia que se não conseguíamos cuidar das nossas crianças, teríamos que contar com as almas caridosas dos vizinhos e da restante família. Portanto, estamos a falar num período em que as famílias eram muito numerosas, em que surgem situações em que muitas vezes tínhamos que dar para, de alguma forma, poder sustentar a restante família. A verdade é esta, portanto, na busca de um futuro muito melhor. Portanto, é triste dizer, mas às vezes uma das maiores provas de amor que a gente pode dar para uma outra pessoa é precisamente dar uma oportunidade de vida. E foi o que muitas dessas crianças conseguiram na outra margem do Atlântico, um futuro mais garantido. Portanto, foi quase como uma imigração antecipada, pela impossibilidade dos progenitores não conseguirem a imigração ou prosperar na vida, impulsionam esta estratégia de forma a que as crianças tenham acesso a esta qualidade de vida. E hoje, entrevistando muitos desses adotados, a verdade é que eles conseguiram outras oportunidades muito distintas das que teriam aqui na Ilha Terceira. Exatamente. Bom, então você escreve esse livro, tem esse impacto, você se transforma numa outra pessoa.
Seguramente muita gente que leu esse livro também transformou-se de alguma forma, teve uma outra perspectiva desse fenômeno que aconteceu aqui na ilha, e de repente você vai fazer o doutoramento e percebe, ainda há muito a dizer sobre esse assunto. Muito. E o mais importante era cruzar as informações. Enquanto numa primeira investigação a minha preocupação era comprovar a existência do fenómeno, nesta seria mostrar o fenómeno o mais completo possível. Portanto, e desde logo tínhamos que abranger as várias partes integradas num processo de adoção: famílias biológicas, adotados e pais adotivos. Portanto, ficava logo um conhecimento mais completo. Claro que nós nunca vamos conseguir precisar este fenómeno na sua totalidade, porque temos que ponderar à época crianças que nasciam em casa, a ausência de legislação reguladora desta prática, facilmente crianças saíram da ilha completamente indocumentadas, outras terão saído ainda como filhos biológicos dos norte-americanos, a ausência de documentação. Portanto, este é um fenómeno que nós nunca o vamos conseguir precisar na sua totalidade, mas já conseguimos pelo menos percepcionar a dimensão do fenómeno. Portanto, é muito maior do que aquela que conseguiu comprovar, entender o que estava por trás deste fenómeno e de alguma forma romper com os julgamentos. Sim. E que se calhar é a parte mais humana e bonita desse processo todo, não é? Sim, acaba por trazer muita paz às famílias. Sim. Este entendimento, o perceber porquê, até mesmo pós-adotados, e verificamos muito isso nos reencontros, é preciso perceber porquê é que eu fui adotada, porque é que fui entregue para a adoção. E isto dá início a um novo capítulo de vida. É importante. Vamos falar em capítulos? Na sua vida também veio um novo capítulo, que é esse livro que vai ser lançado quando mesmo? Dia 13 de junho, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo, Luís da Silva Ribeiro. Sim. Às 18h30. Todos lá para... Pode? É aberto ao público? É aberto ao público e tem muito gosto, é uma honra para mim. Sim, olha, vocês todos passem na nossa página, que lá na nossa página já tem uma foto do livro, tem uma foto da Tânia, e vocês podem conhecer um pouquinho mais. A qualidade do livro é incrível, o design, o desenho do livro também é muito interessante, e para você ficar sabendo um pouquinho mais da história do livro, de como ele foi confeccionado e como é a nossa escritora desse livro, não saia daqui, fique aqui com a gente, porque ainda nós temos muito a falar. Vamos falar desse livro? É o Jazz, Golf e American Dream. Por quê? Por que você escolhe esse tema? Eu escolho este título quase como uma conotação das grandes transformações que se operaram na Ilha Terceira em consequência da presença norte-americana. Portanto, o jazz, a vertente cultural, a música que se transformou. Nós tivemos televisão primeiro que Portugal continental, e a forma como tudo isto foi uma abertura para o mundo, um abrir de mentalidades, de ideologias. O golfe como sinónimo de extinção económica. Havia aquela história que é uma delícia de memórias, os meninos pés descalços das freguesias oriundas do campo de golfe que iam cedo para o golfe a tentar a ser escolhidos como caddies dos norte-americanos, e com isso trazer algumas dólares extra para o magro rendimento familiar. E que alguns eu cheguei a entrevistar cuidavam mesmo da família com esse dinheiro. Tal pobreza era que aqueles dinheirinhos, e os americanos ainda davam muitas gorjetas, e eles ainda conseguiam trazer praticamente todos os dias dinheiro para comer diariamente. Exatamente. Portanto, acabou por ser impulsionador, e mais tarde acabou por se criar uma espécie de bolsas para estes jovens caddies, que lhes daria o acesso depois a um trabalho na base das lajes, que seria sinónimo de ascensão social, uma maior qualidade e prosperidade de vida. Por isso o golfe enquanto sinónimo de ascensão transformação económica, social. Exatamente. O American Dream acaba por ser um bocadinho representativo das estratégias migratórias que foram criadas em torno desta presença, portanto o caso das adoções e dos casamentos, mas também o facto de alguns terem tido acesso ao American Dream na nossa própria terra, como foi o caso dos trabalhadores da base das lajes, que viram a sua vida completamente alterada a partir do momento que têm acesso a um emprego na base das lajes. Era uma época em que, além do emprego, as mulheres sonhavam ainda muito mais em casar com um americano. Era uma forma de ascender a vida, de crescer e quase que de terem sucesso, não é?
Sim, o casamento entre comunidades foi um fenómeno, portanto, poderá ser considerado quase como uma estratégia migratória em consequência desta presença, portanto, pelo fascínio dos modos de vida norte-americanos. Eu, na altura das entrevistas, havia uma senhora que me dizia: os americanos cheiravam bem, os americanos valorizavam as mulheres. Portanto, havia todo este fascínio pelo militar, até o próprio fascínio pela farda, portanto, e acabava por criar este enamoramento de alguma forma pelo norte-americano. Se bem que o norte-americano era quase considerado como o bom partido. Exatamente. Estamos a falar numa época em que a sentimentalização era remetida para segundo plano. Primeiro era importante garantir um bom emprego às filhas, um bom marido, um bom partido às filhas, e depois então a sentimentalização vinha com o contacto, com o convívio. Portanto, e o norte-americano era este bom partido, portanto, era ele que nos daria o acesso aos Estados Unidos, que entrando nos Estados Unidos por via do casamento, entrávamos uma vida legal, relativamente confortável. Para além disso, ainda nos dava a possibilidade de mais tarde podermos fazer uma carta de chamada às famílias que ficavam na Ilha Terceira. Noutros casos ainda dava o acesso, pela qualidade de vida, de ajudar as famílias que permaneciam na ilha. Portanto, o casamento com o norte-americano era o American Dream tão desejado. Foi um desafio. Aliás, sempre uma tese de um mestrado ou de um doutoramento, que é esse caso, é sempre um desafio. Muito. Mas eu sei porque eu próprio ando nisso aí de novo. Mas qual foi a dificuldade maior em transformar essa sua tese num livro? Portanto, eu apanhei uma época muito complicada de escrever uma tese, principalmente a parte da pesquisa e da recolha das memórias. Eu apanho a pandemia. Portanto, eu fico, para além de estar limitada ao acesso aos arquivos, o meu público-alvo eram pessoas com mais de 80 anos. Portanto, grupos de risco. Sim. Acabou por ser retardador, acabou por atrasar um bocadinho a entrevista. Foi um processo, digamos, mas todos os processos de investigação são processos muito solitários. Muitas vezes temos que penalizar a própria família porque temos timings, temos que é naquele dia que aquela pessoa nos pode receber. Portanto, acaba por ser sempre um desafio. Quantas vezes também chegamos àquele ponto de dizer eu acho que isto não vai dar nada, eu acho que não vou acabar isto. Por que será que eu penso isso todos os dias nesse meu processo? Acontece muito, graças a Deus tive uma família que me apoiou muito e acreditou, quando eu própria duvidei, acreditou que ia sair livre e que eu ia acabar o doutoramento, porque a verdade é que houve alturas que nós vacilamos, alturas que paramos e pensamos: porquê é que eu fiz isto? Não é? É que meti nesta. Eu acho que, na verdade, um livro como esse, e daí também a importância das pessoas conhecerem, as pessoas lerem, porque quando nós escrevemos uma ficção, quando nós imaginamos um romance, é nossa mente, as fontes são a nossa mente, é a nossa criatividade. Agora, quando fazemos um trabalho de investigação, um trabalho ligado a uma universidade, aí é uma outra situação. Nada pode ser mais ou menos. Tudo tem que ser muito bem fundamentado, tudo tem que estar escrito no lugar certo. Exatamente. Você vai lançar esse livro, como é que vai ser esse lançamento? Portanto, tenho a sorte de a doutora Assunção Melo ter aceitado apresentar o livro. Portanto, maravilhosa. Nossa maravilhosa Assunção. E vamos tentar descortinar um bocadinho do que é o livro. Portanto, acredito que, apresentando este livro, penso que quem irá à apresentação de alguma forma vai se familiarizar com aquilo que está a ouvir, porque acaba por ser a história de nós todos. Claro. É um bocadinho da nossa identidade. Já anda a pensar no pós-doutoramento? Não volto nesta. Isso não, agora corta para daqui a alguns meses, não é? Eu acho que agora fechou mesmo. Não, acho que não me meto mais nessas aventuras malucas. Até porque a Tânia não vive só de investigação. Você trabalha e trabalha imenso, não é? Dentro do possível, tentamos sempre dar o nosso melhor. A verdade é que esta tese de doutoramento foi um bocadinho por realização pessoal. Sim. Foi mesmo pelo gosto da pesquisa, o gosto da investigação e o gosto que fazia em trazer à luz do dia esta temática, acima de tudo, esta temática. Nós já falamos aqui qual foi a parte mais difícil, mas qual foi a mais interessante de estar envolvida nesse processo, Tânia? A parte mais interessante acaba por ser o contacto com as pessoas, o reviver memórias, ou ter o privilégio
das pessoas terem aquela cumplicidade contigo de partilhar memórias por vezes bastante dolorosas, muito rimos, muito choramos, porque esta parte humana é realmente a parte que nos interessa levar acima de tudo. Porque são essas as pessoas, e eu hoje já olho para trás e já penso quantas dessas pessoas que tive a sorte de entrevistar já faleceram. Sim. Mas eu fiquei com o registro dessas pessoas. Porque isso foi um trabalho de quanto tempo? As memórias. Portanto, eu comecei a investigação em 2021. Ou seja, você já tinha feito a parte toda do doutoramento? A parte curricular. Sim. E a tese começa em 21? E 21, exatamente. Ou seja, quase pandemia. 3 anos. 3 anos. Foi à volta de 3 anos. Porque depois tive cerca de 1 ano para fazer a defesa. Para fazer a defesa. O que mais me orgulha com este trabalho acaba por ser o também perpetuar as memórias da minha própria família e do meu próprio avô, que foi uma pessoa muito marcante na nossa família. Foi o primeiro trabalhador da base da família. Claro que aquilo depois perpetuou-se entre gerações, mas foi ele que nos mostrou este impacto e que nos levou a sofrer essas influências dessa presença estrangeira cá na ilha. Quando você era criança, o que você lembra da base? Aquilo era tudo tão mágico. Eu lembro-me daquilo que o meu avô nos trazia. Existiam duas, só para que quem está a nos ouvir consiga perceber. Existiam quase que 2 classes. A classe que conseguia entrar na base e a classe que não conseguia. Não era? Acabava-se um bocadinho. Aqueles que conseguiam entrar na base tinham acesso exatamente pelos trabalhadores, o que era prestigiante, por exemplo, ter um amigo norte-americano que ele frequentasse a nossa casa. Isto era um estatuto. Ter acesso ao NCO era outro estatuto. Portanto, era um privilégio, era uma ascensão social. Portanto, era um estatuto trabalhar na base das lajes. E a forma como esses trabalhadores da base das lajes viveram, as influências que trouxeram, até a própria forma de falar. Ainda hoje temos vocábulos muito próprios, criados o mapa, os alvarozes, a fruta encanada, que é uma das coisas que eu me lembro tanto da minha infância, como o avô trazia canned fruit, mas porque os primeiros trabalhadores da base das lajes pertenceram às classes mais desfavorecidas da ilha. Os primeiros trabalhos da base das lajes eram trabalhos duros. Sim. Portanto, eles não sabiam falar inglês, claro. Muitos deles com escolaridade muito baixa, e era preciso quebrar essas barreiras comunicacionais. Então criaram-se palavras semelhantes. Tinham que se virar ali naquele momento. E é engraçada a forma como se perpetuou e quase que faz parte do vocabulário de xeirense. Todos nós sabemos o que é um mapa, e uma pela, e uma suera. Todos nós sabemos o que é uma suera, porque os americanos têm uma suéter, nós temos sueras. A Tânia é uma doutora em história. Você deixa aqui pra gente, não só agora oralmente, mas também escrito e registrado, essa parte da história. O que você quer que as pessoas das próximas gerações percebam do que foi esse fenômeno da base das lajes na Terceira? Acima de tudo, que percebam que, principalmente para os ilhéus, para os texeirenses e Açores em geral, que percebam este impacto, esta mudança que sofremos nas nossas vidas. Nós vivíamos num período de ditadura, com a chegada dos norte-americanos, não tínhamos acesso a nada, portanto, nem televisão tínhamos, não fazíamos ideia do que é que se passava para além das fronteiras da nossa ilha, e de repente passamos a viver uma certa modernidade, passamos a ter acesso aos produtos made in USA. E isso é algo que as gerações futuras não vão perceber, este impacto, esta diferença. Portanto, nós temos hoje as coisas tão facilitadas, tão facilmente acessíveis, que desvalorizamos. Quando numa época em que praticamente não tínhamos nada, as pessoas viviam daquilo que a terra lhes dava, e de repente passam a ter empregos bem remunerados, com salários garantidos. Era praticamente o contrário do que a insularidade dava, né? Porque a insularidade fechava, a base trazia e abria possibilidades até psicológicas. Exato, mesmo em termos de mentalidades, de ideologias, foi um abrir olhos, um abrir mentes. Por exemplo, o caso da televisão, nós tivemos acesso à televisão ainda antes das emissões experimentais a partir da Feira Popular da RTP. Nós já víamos televisão americana. Quantos jovens aprenderam a falar inglês a ver os programas da televisão?
Começamos a perceber o que é que se estava a passar no mundo. Sim. O próprio cinema, passamos a ter o Hollywood na terceira, a nível de música, através do programa Eventos, tudo, exatamente. Vinha aquele programa de entretenimento das tropas, que faziam pequenas digressões pela ilha, até pelas restantes ilhas, e nós tínhamos acesso a tudo isto. Tudo isto era-nos acessível. Numa hora para a outra, até a forma como vestir, porque isso depois, até a própria música vai impulsionar a moda. Sim. O acesso, por exemplo, às mulheres, a maquiagem. Portanto, foi menos julgado o uso da maquiagem. Portanto, nós passamos a ter acesso a esses produtos. Bom, nós já falamos aqui qual a sua perspectiva sobre o livro, como foi difícil escrever, como foi difícil trazer essas informações para um registro. Mas e quem vai ler esse livro? O que pode esperar desse livro? Como eu disse, os olhos até brilharam. Não, eu espero que aqueles que viveram essa presença e este impacto, de certa forma, vão se identificar e vão recordar. Por isso é que eu falo que este livro seja uma viagem pelas mais doces memórias, porque eu espero mesmo que nós possamos recordar. E muitas vezes eu olho para trás e olho para o passado e para esta influência, esses anos mais dourados da presença norte-americana, e são muito doces as memórias que recordo. Portanto, quem viveu, acredito que se vai identificar. Quem não viveu vai de alguma forma perceber esse fascínio que nós temos pela base das Lajes, esta ambição que continuamos a ter por um trabalho na base das Lajes, e vai perceber a forma como as nossas vidas foram diferentes, foram transformadas por esta presença estrangeira aqui na ilha. Transformadas em muitos aspectos para melhor. Para melhor. Há quem o chame o soft power, principalmente os académicos dizem que esta proximidade entre comunidades, este apoio que os americanos davam à ilha, que poderá ser tido como uma questão de soft power, portanto uma estratégia diplomática para influenciar a comunidade de acolhimento. No entanto, para nós foi tão positivo que, por mais aspectos negativos, e a verdade é que ainda hoje lutamos aí com as contaminações da água, por mais negativos que tenham sido os aspectos, o positivo, se equilibrarmos na balança, o positivo foi muito maior. Eu, quando comecei a fazer esta investigação, passava muitas horas a conversar com o meu avô, e ele dizia muita vez: tem cuidado com aquilo que vais escrever. Não podes falar mal dos americanos, porque eles foram muito bons para nós. Pois é. Portanto, e são essas as a população mais democrática do mundo. Isso diz muito sobre... muito imparcial. Não é? Realmente é muito imparcial, mas a verdade é que... Mas o fato é que aí nem sequer é uma repressão política, mas sim de amor social, e de respeito ao que social, exatamente. Exatamente, a forma como a vida dele acaba por ser quase um sentimento de gratidão. De gratidão, exato. De gratidão, porque a verdade é que os norte-americanos mudaram a vida dele e das gerações que seguiram. E das gerações. Exatamente. A terceira jamais será a mesma depois da passagem pela base, que hoje já se trabalha com muito pouco lá. Hoje é muito pouco, exatamente, e já se faz realmente sentir. E já faz também muita diferença, porque o próprio comércio, a Praia da Vitória passou por um impacto negativo enorme quando a base quando a base diminuiu o seu contingente. Você sente que isso também é dito no livro ou não? Não, no livro apenas foco mesmo no período da ditadura. Ok. Portanto, uma vez que a componente social foi os anos dourados da presença norte-americana. Ok. Portanto, termina mesmo em 74 com o fim da ditadura. Você já percebeu o que eu estou a pensar agora, né? Não, ainda não. É o tema para o pós-doutoramento. Isso é daquelas coisas que a gente nem sequer pensa mais. Já chega. Isso é como a dor do parto, é só durante alguns meses, depois passa. Não, mas eu acho que esta vai passar e vai ficar aqui mesmo. Será? O feedback do primeiro livro foi incrível, e você já disse, e vem o segundo. E vamos a ele. Não é isso? Então, mais uma vez, faça os convites para as pessoas passarem lá na sua página, conhecerem e entrarem e irem no dia do lançamento do livro. Tânia. Sim. Era uma honra contar com a vossa presença no próximo dia 13 de junho na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, às 6h30. Portanto, penso que vai-se falar um bocadinho do que é a nossa história. Vamos um bocadinho ter o privilégio de reviver o que é ser teixeirense com uma base militar na ilha. Portanto, é um gosto e é uma honra contar com a vossa presença. Agora eu estou fazendo aqui um exercício, como deve ser maravilhoso ler o livro. Para quem viveu a época dourada, mas para quem não viveu, para compreender o que era aquilo. Porque, com certeza, pessoas que viveram numa outra geração
viveram e presenciaram algumas questões interessantíssimas que hoje, se calhar, a gente não tem. Não, porque imagino, por exemplo, pela primeira vez vemos ketchup. Sim. Que é algo tão banal hoje em dia. Exato. Mas nós vimos pela primeira vez. Sim. Coca-Cola. A Coca-Cola, que foi proibida, e nós cá bebíamos Coca-Cola no período da ditadura. Eu dou muitas vezes o exemplo do queijo amarelo. Sim. Portanto, nós continuamos a chamar o queijo amarelo ao cheddar. O cheddar. Porque vimos pela primeira vez queijo fatiado, num amarelo mais forte. Hoje é algo completamente normal. Mas era uma novidade. E todos nós queríamos ter acesso a esses produtos. Pois é. A verdade é essa. E os trabalhadores da base realmente tinham acesso a esses produtos por via do BX, e nós trazíamos para as famílias, distribuíamos pela freguesia, pelas pessoas que moravam na mesma rua, os vizinhos, na rede de vizinhança. Portanto, uma senhora me contou uma vez aqui mesmo na entrevista que ainda nessa geração das fraldas descartáveis. Exatamente. As fraldas descartáveis eram só para as pessoas que tinham amigos que trabalhavam na base. Exatamente. Não tinha outro jeito de ter. Não, porque depois também acabava por mobilizar toda a ilha. Todos nós acabámos por ter acesso, ou porque tínhamos algum familiar que trabalhasse na base, ou porque tínhamos algum amigo que trabalhava na base, e todos nós acabávamos por pedir esses acessos e acabávamos por ir tendo esses acessos. Eu lembro-me do que nós chamávamos os fresquinhos de fruta, que é uma coisa que quando chegamos ao hiper e encontramos, só quem trabalhava na base tinha acesso aos fresquinhos de fruta. E os perfumes. Os perfumes. Eu ainda conheci o BX. Ainda chegaste a apanhar. Eu lembro-me perfeitamente a corrida que era às Levis e às All-Star. Exatamente. Portanto, e quem é que tinha acesso? Quem tivesse um amigo que trabalhasse na base, um familiar que tivesse acesso a esses produtos, mas ainda é do meu tempo a corrida. Eu lembro-me depois, quando casei e tudo, a primeira vez que tive direito a um passo para ir à base. Portanto, aquilo foi magia. Até eu que vim de fora foi. Aquilo era magia. Passado tantos anos, poder retornar ao BX, aquela magia, mesmo no período do Natal, aquela magia do Natal. Portanto, é um fascínio que, para quem viveu essa presença, é um fascínio que se vai mantendo. Muito bem. Eu estive em conversa agora com a doutora Tânia Santos. Ela é escritora e está lançando o seu segundo livro, a qual eu faço questão de convidar todos aí participar, ver esse lançamento, conhecer o livro, porque é de uma riqueza incrível sobre esse lugar, sobre a Ilha Terceira, sobre os acontecimentos, sobre acontecimentos sociais. Tânia, muito obrigada por estar conosco. Parabéns por esse trabalho fascinante. Parabéns por contribuir tanto para a sociedade estar cada vez mais rica, mais consciente do que é a história da Ilha Terceira. O Planeta Mulher de hoje termina, são 11h46. Eu preciso ir embora porque o nosso tempo já terminou, mas eu fico com o coração na mão pensando, ainda tem tanto a perguntar para a Tânia, essa conversa tá tão boa. Isso fica, Tânia, um compromisso para você voltar. Não posso doutoramento? Se calhar antes, não é? Não. Muito obrigada. Até a próxima. Para você que está aí, muito obrigada por ter feito companhia pra gente no carro, através do nosso aplicativo, através do site. Quero terminar esse programa mandando um beijo enormíssimo para a nossa Mara, que está cuidando das redes sociais, e também para toda a gente que está lá no Brasil assistindo e assiste toda semana, especialmente para a nossa Marta, que trabalha como doutora também, e já passou aqui, Marta Verônica, já passou aqui na nossa página e deixou um beijinho e disse parabéns para o seu livro. Ela também é escritora incrível, veio aqui, conheceu a Ilha Terceira. Obrigada por estar conosco. Termina o programa, claro, como sempre, sejam bons uns com os outros e sejam bons também com o planeta. Até a semana que vem.